Então, bom dia. Edição da Cor do Dinheiro do dia 8 de março do ano de graça de 2021. Olha, antes de começarmos o programa de hoje, apenas dois alertas. Nós vamos ter esta semana tudo aquilo que costumamos fazer na Cor do Dinheiro. Ou seja, hoje e todos os dias o programa matinal, depois amanhã o Think Tank com o Jorge Marrão e Joaquim Aguiar. Ainda vamos ter uma entrevista e lá para o final da semana, aliás para o meio da semana, vamos ter um novo Deals on Wheels. Ontem foi com o Audi e-tron Sportback S elétrico da Audi. Vamos ter ainda mais dois Deals on Wheels esta semana. Antes de começarmos também, quero lembrar que este canal tem uma parceria com a Prozis e, portanto, você, quando for ao site, se inscrever no cupom promocional Camilo, tem um desconto de 10%. E depois ainda há aquelas promoções especiais que a Marta Cabral, que faz isto comigo na Prozis, vai recomendando. Olha, desta semana é isto. Eu vou-lhe dizer uma coisa. Eu já experimentei e é bom. Portanto, eu daqui a pouco já ponho aí o link e, portanto, você pode negociar depois dos descontos. Então vamos lá. E estar em casa dá a vantagem de fazer estas coisas com os produtos maiores. Vamos lá, então, à agenda de hoje. É uma agenda um bocado extensa e também tem aqui um ou dois pontos que eu não cheguei a tratar na semana passada. Vamos começar por onde? Vamos começar pelo confinamento, depois será desenvolvido mais tarde durante a própria agenda e para lhe dizer que os dados da PSE, uma consultora que trabalha estas matérias, apontam para 60% dos portugueses na rua na sexta-feira passada, a 5 de março. O que é que isto nos diz? Olha, duas coisas. Em primeiro lugar, que os portugueses já não estão a respeitar o confinamento como respeitavam na primeira semana. E em segundo, talvez o aspecto mais preocupante, é que o governo começa a perder o controle da situação. Eu este fim de semana tive de circular por fora do concelho, aliás, não foi ontem, foi logo na sexta-feira antes da limitação, por questões de trabalho, e apercebi-me de facto que havia muita gente a circular de carro, mas também a pé, inclusive a transitar de concelhos para outros. Ora, a sensação com que nós ficamos é que o governo começa a perder o controle da situação. E isto indicia que, provavelmente dentro de uma semana ou duas, os efeitos do confinamento inicial que propiciaram a desaceleração tão progressiva de contágios e pessoas infectadas, inclusive pessoas que vão para o hospital, pode estar próxima do fim. E também pode ser isto, como nós vamos ver a seguir, que está a acelerar a ideia de desconfinamento por parte do governo. Segundo ponto. Neste fim de semana, salvo erro, sábado, vi uma entrevista do camarada Jerónimo de Sousa à RTP. E percebi, se tivesse alguma dúvida, percebi porque é que o PCP está em perda. É que estava a ouvir o Jerónimo de Sousa com aquele ar enfático que ele tem, como põe nas palavras, mas, na prática, aquilo não galvaniza ninguém. Aquele discurso, feito como está a ser feito, não galvaniza ninguém. O que é uma boa ilustração daquilo que é a desmobilização que vai pelas hostes do PCP, nomeadamente o reflexo que tem na componente eleitoral. Ponto seguinte. Estamos em matéria de, entre aspas, insultos na sociedade portuguesa. Este fim de semana também, por causa da crítica de Cavaco Silva, já vamos falar a seguir, Jerónimo Sousa terá chamado velho Cavaco Silva. Eu acho que o Jerónimo Sousa precisa que lhe ofereçam um espelho da altura dele. Porque, que saiba, o Jerónimo está perto dos 80 anos. Cavaco tem 81, salvo ver. Ele tem 78. Portanto, 3 anos de diferença estar ali a chamar nomes uns aos outros. Aliás, estar a chamar nomes a Cavaco Silva. Atenção, eu sou insuspeito para falar de Cavaco Silva, que eu sou um crítico dele há muitíssimos anos. Ele nem sequer pode comigo. Portanto, estou à vontade de fazer isto. Primeiro ponto. Este tipo de linguagem, andar a chamar nomes uns aos outros, não faz sentido nenhum. Nomeadamente a pessoas daquela idade. Em segundo lugar, não vi uma reação generalizada. Nas últimas semanas vi lábios vermelhos por tudo e mais alguma coisa. Vi inclusive indignação que eu próprio expressei à história do avô bêbado,
que o Ventura disse aqui, eu próprio expressei essa crítica aqui, mas desta vez não vi nada, o que reforça a minha convicção de que quando é à esquerda tudo é permitido, quando é à direita o pessoal cala-se. Ponto seguinte, a Iniciativa Liberal vai sozinha às autárquicas em Lisboa. Eu vou passar ao lado da história da polémica, se o Miguel Quintas defendeu ou não a nacionalização da TAP, não sei das quantas, só quero, porque acho que a questão mais importante não é essa. A questão mais importante aqui é que a Iniciativa Liberal não se deixou juntar à grande coligação de direita. Isto é uma estratégia acertada? Eu suspeito que não. Acho que o partido não tem peso para fazer braços de ferro aqui e julgo que isto não terá sido a melhor decisão. Mas também não revela apenas um erro da Iniciativa Liberal. Mostra o falhanço de Rui Rio na sua estratégia autárquica. Isto é, você dirá, está bem, mas não é o Rui Rio que está em Lisboa, pois não, é o Carlos Moedas. E por aquilo que eu sei, Carlos Moedas terá tentado congregar esta parte da direita. Não o Chega, mas esta parte da direita. Ora, a verdade é que isto depende muito da estratégia dos partidos e não apenas deste fulano ou daquele que está à frente da campanha eleitoral. Ora, para mim, não tenho dúvida nenhuma que é um falhanço claro daquilo que é a estratégia que o PSD desenhou para as autárquicas. E mais, acho que isto pode prejudicar a Iniciativa Liberal e acho que isto pode prejudicar severamente o PSD. Só um ponto muito importante. Se o PSD quer mesmo ganhar a direita, quer mesmo ganhar a Câmara de Lisboa, não é assim. E, portanto, daqui até às eleições, há muito tempo, e eu espero que a Iniciativa Liberal e o PSD se ponham de acordo para desistirem, neste caso, a Iniciativa Liberal da candidatura autónoma, integrá-la dentro de uma grande coligação de direita. Que se escolheu ou não Chega, isso para mim é irrelevante. Ponto seguinte. As medalhas portuguesas nos europeus de pista coberta. Eu tenho que dizer que eu sou... para já tenho que felicitar os 3 atletas, mas repare, são brancos, não são? Desculpe lá trazer esta conversa hoje. São brancos. Ah, não são, pois não? É só para a piada, para aqueles que passam a vida a falar em racismo na sociedade portuguesa. Ok? Faites la liaison. Bom, um dia destes mostro aqui umas fotos também, a propósito do período colonial, que é para o pessoal abrir um bocado os olhos. Que há muita gente nova que não sabe o que é que se passou e vai engolindo aí os disparates, sobretudo da esquerda. Houve muita gente, ainda no período da história do dia, houve muita gente que no fim de semana me escreveu, mas mesmo muita gente, por causa que alguns indignados com aquela manchete do Diário de Notícias que dizia que se não se fizerem o aeroporto de Montijo, o Estado tem que pagar 10 mil milhões de euros. Uma parte das pessoas indignadas, outras pessoas a pedir, você importa-se explicar isso? Não me importa nada, mas não vai ser hoje, vou deixar para amanhã, porque já tinha aqui algumas coisas alinhadas e para mim são mais importantes. Acho que aquilo é muito fé de ver, mas eu amanhã terei o cuidado de explicar aquilo. Vamos, mas é a agenda, porque a agenda é muito importante hoje. Então, por onde é que vamos começar? Parece que vem um desconfinamento, porque ontem um dos nossos oráculos mor, que dá pelo nome de Marques Mendes, terá dito no seu comentário, eu não vi, mas confesso que me escreveram e pediram para comentar isto. Terá dito no seu comentário de domingo que o Governo vai mesmo avançar com o desconfinamento e que esse desconfinamento deve começar pelo primeiro ciclo. Ou seja, aliás, desde as creches até ao primeiro ciclo. Bom, primeira pergunta. É uma estratégia acertada? Bem, começar por aqui, aliás, o que disse foi creches e escolas do primeiro ciclo deverão abrir já a 15 de março. Há várias coisas para dizer sobre isto. A primeira é esta. Nós estamos a quando? Estamos a 8 de março. Ora, abrir a 15 de março significa que nós temos muito pouco tempo para estar a preparar as coisas. 15 de março é a próxima segunda-feira. Ora, uma semana para preparar tudo. Deixe-me ver se eu explico. Pais com crianças em casa. Pais que vão começar a circular para levar crianças à escola. Escolas que têm que se preparar. Creches que têm que se preparar. Uma semana? Isto já devia estar a ser preparado. Aliás, devo dizer que
Isto é uma notícia não oficial. A abertura a 15 de março. Pergunta. Quando chegar o anúncio oficial, que vai ser ainda mais tarde do que o 8 de março, pelos vistos, o Primeiro-Ministro apresentou o plano de desconfinamento na quinta-feira. Nesta quinta-feira, e já agora para não falhar, quinta-feira é dia 11. Isto é planeamento que se veja? Isto é planeamento que valha? Já percebeu qual é o problema da sociedade portuguesa? Nós não nos organizamos. E esta história do desconfinamento está a ser dada por um comentador na televisão. Percebe? Sem ser por voz de um governante. Sem ser com tempo para instituições e famílias se prepararem. É algo que se veja? Bom, por aqui você percebe porque é que nós depois começamos a perder o controle da situação. Bem, e depois o problema é que nós ainda nem sabemos o resto. Por exemplo, e é uma coisa que vem a seguir, o ponto seguinte. O Governo, no final do Conselho de Ministros de ontem sim, dia 7, anunciou que guardou 19,8 milhões de euros para fazer testagem maciça, inclusive estes testes de antigênio e por aí dentro. Bom, eu não sei se 19,8 milhões chega ou não. Isto é o que menos me interessa neste momento. Porque o Governo, como sabe, no Orçamento de Estado, é uma coisa que já agora, se não sabe, fica a saber, o Orçamento de Estado tem uma coisa chamada dotação provisional, que é uma espécie de reserva que é feita para despesas extraordinárias. Ora bem, estes 19 milhões, até se fossem 30 milhões, cabem lá perfeitamente. O problema não está aqui. Isto é o que menos interessa, percebe? O que devia ter saído do Conselho de Ministros é outra coisa. Um plano credível, coerente, completo, percebe? Comprehensive. Está a ver? Para nós percebermos o que é que se vai passar daqui para a frente. Ora, o problema está aqui. Você sabe. Não está, pois não? Eu também não. E, portanto, começarmos já aqui a dizer temos 20 milhões para aquilo, para nós podermos fazer um desconfinamento, sem mais nada, vale zero. E era muito bom estarmos atentos a isto, porque eu acho que isto é um belíssimo exemplo que nós podemos estar à beira de começar a voltar a fazer os erros que fizemos na primeira vaga. Bom, e é bom não esquecer uma coisa. Quem perder o controle da situação agora perde o verão, porque as inscrições, as reservas e tudo mais são feitas agora e até maio. Portanto, se nós começarmos outra vez a crescer por aí fora e aparecermos mal colocados no ranking europeu, de certeza absoluta com passaportes vacinatórios ou não, nós ficamos de fora do turismo, nomeadamente o turismo inglês. E quero só recordar às pessoas que a Espanha aqui ao lado e a Grécia estão a planear isto com muitíssimo cuidado. Porque já perceberam que lhes vai fazer falta terem a situação controlada para não perderem o fluxo turístico, nomeadamente dos alemães e dos ingleses, a partir de maio deste ano. Bom, ponto seguinte. Faz sentido começar pelos mais novos, ou seja, creches, escolas de primeiro ciclo faz. Porque, a avaliar por aquilo que são as informações que existem, embora que eu sinceramente acho duvidosa a credibilidade, os contágios aqui são menores. Mas é preciso não esquecer duas coisas. Em primeiro lugar, num país onde 84% dos contágios ninguém sabe de onde é que vieram, como é que se pode fazer afirmações tão seguras? Não é? Porque isso não mudou. Aliás, hoje há a reunião do Infarmed. Continua aquela porcaria daquelas reuniões, desculpa, uma expressão, que não servem para nada. Aqui é um desfile, percebe, de quase uma feira de vaidade, de gente que vai lá apresentar estudos e o diabo 4 e não se conclui nada. O governo devia mudar o modelo, devia criar uma comissão científica só para estas coisas e devia criar um chefão para aquilo. Isso é que fazia sentido. Ora, vai haver mais uma reunião e nós não vamos ficar a saber mais nada do que aquilo que já sabíamos. Esse é o primeiro. O segundo, quando os pais começarem a circular para levar os meninos às creches e às escolas do primeiro ciclo, o que é que acontece? Exato, os contágios aumentam. Nós estamos preparados para isso? Responda você. Bom, o prometido é devido, como eu dizia, e tenho aqui temas que já vêm da semana passada. Um dos temas é a entrevista do Sr. Primeiro-Ministro ao público e à Rádio Renascença. Bom, a entrevista em geral, soa uma coisa. Eu já estou a ver o fim da pandemia, tal como a conhecemos neste momento. E, portanto, já me estou a posicionar para o que vem a seguir. Claramente a mensagem da entrevista. Mas depois vem a parte do fait divers. E como sabe, o nosso Primeiro-Ministro António Costa é especialista em fait divers, nomeadamente comunicação. Eu vou-lhe explicar onde é que quero chegar. Olha, imagine, você tem um problema grave em mãos. Problema chamado pandemia. E isto tem dois efeitos.
ou na saúde pública, onde ficou bem claro que o SNS, Serviço Nacional de Saúde, não é o Sistema Nacional de Saúde, não estava preparado para isto e até está muito mal estruturado. O segundo problema é a economia, cujo problema grave, que é o desemprego, distribuição de postos de trabalho, distribuição de riqueza, começa agora a revelar-se de uma forma muito acentuada. Aliás, para aqueles distraídos que acham que isto de confinamento em confinamento não é um problema grave, desde que haja ajuda do Estado, esperem mais umas semanas. E vão ver que desta vez a coisa doeu mesmo, ao contrário do que parece. E eu suspeito que empresas que neste momento tiveram que fechar as portas já não voltam a abrir. Percebe? Mais do que aconteceu na primeira vaga. Suspeito eu por informação que vou vendo aí. Ok? Inclusive analisando alguns números oficiais, nomeadamente do freteiro Banco de Portugal, Dr. Centeno. Olhando para aquilo, fica-se com a convicção que alguma coisa vai correr mal. Ora, isto é um problema. Então o que é que o Sr. Primeiro-Ministro faz nestas alturas? Vomita qualquer coisa, percebe? Na altura era a obrigatoriedade da app, foi a última, não é? Lembra-se do Stay Away Covid, não sei das quantas. Agora o que é? O neoliberalismo. Vá lá! Então o que é que diz o Sr. Primeiro-Ministro? Que esta crise mostrou à sociedade as falências das teorias neoliberais. Neoliberais? Deixa-me lá fazer uma pergunta. Eu estou convencido que se o Primeiro-Ministro voltasse à faculdade para a cadeira de Introdução à Economia, que havia já no curso de Direito, só essa, Introdução ao Estudo da Economia, ou Economia Política 1, se você quiser, e lhe fizerem uma pergunta assim, Dr. António Costa, o que é o neoliberalismo? Ele ia chumbar de certeza na resposta. Porque ele nem sabe o que é neoliberalismo, mas diz aquilo. Porquê? Porque já percebeu que a entourage toda de esquerda, os que têm pancada pela esquerda, quando ouvem falar em neo, saltam lá a bater palmas. Ainda nem disse a palavra liberalismo, mas se basta dizer neo, o pessoal pode estar a dormir, está a perceber? Acorda. Está como os gatinhos, às vezes um gajo chega ali ao pé e eles percebem. É a mesma coisa. Esta gente da esquerda, logo que vou falar em neo, percebe, aquilo é pavloviano. Está a ver? E portanto, jogada de Primeiro-Ministro. Se eu meter aqui o neoliberalismo, eu vou ter os palhaços da direita, mais os palhaços da minha zona, uns a baterem palmas, outros a fazerem piretes, não é? Outra coisa qualquer, ou como se quiser, o gesto de Bordal Pinheiro, e a insultar-me e a diabo 4. Vou lá. Entretanto, já ninguém se lembra de discutir o SNS, já ninguém se lembra de discutir a crise económica, o desemprego, o fecho de empresas, a destruição de riqueza, nada disso. Isto é uma jogada à costa. Só que eu acho que cada vez mais esta estratégia tem limites. Porque como você viu, o país não se preocupou nada com isso. É claro que lá os gajos da esquerda a bater palmas e não sei o que, mas o pessoal calou-se todo. Bem, eu acho que o Primeiro-Ministro precisa de um conselho. Olha, inventa outra. Porque essa já não vai lá. Mas vamos ainda ao neoliberalismo. Repara uma coisa. A pergunta que se pode fazer, mas porquê é que este gajo falou isto agora? A entrevista é sobre o futuro, a pandemia. Exatamente, para desviar as atenções. Mas agora vamos à prova do algodão. Quem é o neoliberal? Quem é? Aliás, um dia destes alguém vai começar a chamar neossocialistas também, porque eu acho que estes são neossocialistas. Mas só uma pergunta muito clara. Fui eu que disse que já não ia recorrer aos 4,2 mil milhões de euros de empréstimos da bazuca? Ia só recorrer a 2,7 mil milhões. Fui eu que disse. Não fui, pois não. Foi o governo. Cujo chefe é António Costa. Já pensou porquê? Mas olhou para a execução orçamental. Eu expliquei-lhe isto aqui durante várias semanas. Olhou para a execução orçamental de 2020 mais o orçamento suplementar. O que é que aconteceu? Diga lá. Pois é. A despesa ficou abaixo do previsto. Remember? Ou seja, o Sr. Ministro das Finanças não gastou tudo o que estava ali. Eu gosto tanto de apanhar estes neoliberais na curva. Está a ver? Está a ver quem é que é o neoliberal? É o Costa. Pode se endividar, não se endivida. Está borrado de medo, não é? Porque sabe que as agências de rating e os outros já estão a apertar as canelas. Está a ver? O mesmo Costa e o Ministro das Finanças decidem não gastar o que está previsto no orçamento. Com prejuízo para a pandemia, o combate à pandemia. Percebe? E salvação de empresas. É porque não há dinheiro para as empresas. Está a perceber porquê? Porque isto está muito endividado. Dr. António Costa, quem é o neoliberal? Quem é? Já viu? Já viram ou não? É assim que se apanha um coxo. Percebe? Aliás,
É assim que se apanha um mentiroso. É mais fácil apanhar um mentiroso do que um coxo, como dizia a minha mãe. Bom, epá, não venham aqui com histórias de coxos agora, ok? Com agendas não sei o quê novas. Isto é expressão idiomática, ok? É a mesma coisa para aquela malta que usou de forma lamentável o que eu disse aqui sobre o autismo. Como toda a gente sabe, não foi insultar ninguém, percebe? Foi linguagem, linguajar popular. É uma coisa que vocês não vão conseguir mudar. O povo faz a língua, ok? É a linguajar popular. Metam isso na cabeça. E eu não vou deixar de dizer essas coisas. Porque a gente desse lado fica irritado. Bom, ponto seguinte. Democracia amordaçada. Então vamos lá. O antigo Presidente da República e antigo Primeiro-Ministro falou num encontro de mulheres social-democratas. Então o que é que ele se lembrou de dizer? Que havia uma série de decisões, atitudes deste governo que preocupam. Por exemplo, a vergonha que foi a história de nós sermos o país recordista de mortes. Ele tem toda a razão. Mas é surpreendente a frequência, está ipsis verbis, ok? Entre aspas. É surpreendente a frequência com que ouvimos e lemos notícias que nos deixam com uma certa ideia de que o país se encontra numa situação de democracia amordaçada. Disse o professor Cavaco Silva. Bom, eu acho muito bem que ele diga isto. Porque é mesmo isto que está em causa. Percebe? Que a malta não goste, azar. Repare, dos antigos presidentes, e antes não fala para não chatear ninguém. Só manda umas larachas de vez em quando, gerais e não sei quantos, para não chatear ninguém. Não quer problemas. Jorge Sampaio, enfim, esse abre a boca de vez em quando para mostrar que continua a ser um die-hard da esquerda. Mas criticar, não critica nada, não diz porra nenhuma. Eu não gosto por estes presidentes assim. Eu acho que os ex-presidentes têm que ser senadores, mas há um limite para o senatorismo. Perdão, para a característica de senatorial, percebe? Os ex-presidentes da República, quando veem que alguma coisa está a correr mal, têm de abrir a boca. E eu acho que Cavaco fez muito bem aqui. Eu estou à vontade que não sou um die-hard de Cavaco. Está a perceber? Portanto, ele fez bem em ter aberto a boca. Agora, o que é que me incomoda mesmo? É depois nós vermos no meio disto tudo situações como jornalistas, como aconteceu com o diretor do Público, virem criticar o Presidente porque acham que aquela crítica que Cavaco fez não colhe. Ou seja, mas, repara uma coisa, onde é que isto está? Nós criticamos a decisão de não reconduzir o Presidente do Tribunal de Contas. Nós criticamos a história da PGR. Nós criticamos tudo e mais alguma coisa neste governo. Reconhecemos que este governo tem uma tendência para querer mandar em tudo. E depois ainda vimos criticar quando alguém se lembra de apontar os problemas, esses problemas. Isto não faz mais pequeno sentido. Portanto, nós jornalistas temos obrigação de ficar preocupados com aquilo que é a atitude do governo. E nós temos que louvar quem tem a coragem, no meio deste pântano vergonhoso, que ninguém abre a boca, temos a obrigação de apoiar essas críticas. Ora, ver dizer assim, de facto o governo tem este defeito, tem aquele defeito, e depois, na volta, achamos que aquilo que Cavaco disse é um exagero. Não é nada. O que está a passar é uma tentativa vergonhosa e clara de condicionar aquilo que é o exercício da democracia, da forma como nós entendemos. Repare, o Governo mexeu no Tribunal de Contas, o Governo mexeu na PGR, o Governo mexeu no Banco de Portugal. E nós estamos a dizer... Repare, a vergonha que foi daquela história dos fatos que nós falou aqui na sexta-feira. Nós não criticamos isto. E achamos que é um exagero um ex-presidente da República vir criticar o Governo por causa disto. Não. O Sr. Professor Cavaco Silva fez muito bem em ter feito esta crítica. Eu tenho pena que haja jornalistas, também não foi só o diretor do Público, vi outras pessoas este fim de semana, com esta história. Não! Os jornalistas têm de estar ao lado de quem faz estas críticas, ponto final. Não é achar que se criticou democracia amordaçada, ou se disse democracia amordaçada, nós estamos perante um exagero. Não é, não. É assim que as coisas começam. E há uma coisa que o Partido Socialista tem. Esta tentação de controlar tudo. Esta pulsão de meter a mão em tudo e mais alguma coisa. Ainda para mais que uma pulsão que é uma pulsão tentacular. Bom... já exageramos no tempo, naturalmente, não é? Como você já reparou, vou só citar uma frase
que vem da semana passada e que vou deixar para outro dia a análise do que depois o Pedro Nuno Santos fez este fim de semana. Encostou-se ainda mais à esquerda do que já está. A frase é da semana passada, da Catarina Martins, que diz assim: o PS é muito permeável ao poder económico e temo que isso aumente com o bazuca. A Catarina é uma grande distraída. Então dormiu com o PS durante 5 anos e só descobriu isto ao fim do 6º ano? Foi enganada durante este tempo todo? É isso? A Catarina e o Bloco de Esquerda. Acordaram só agora? Bom, de facto, eu acho que ela tem razão. Mas é pena que eu não a vi, ela indignada com a história das despesas da presidência portuguesa na sexta-feira. Teria valido a pena fazer isto, não é? Como ela aparece logo a criticar quando há alguma coisa direita. Isto é uma hipocrisia monumental. Está a perceber porque é que eu não voto na esquerda? É por causa disto. E está a perceber porque é que essas pessoas vão perdendo votos? É a conta desta brincadeira. Chegamos ao final do programa de hoje, 8.300 pessoas em direto. Quero agradecer a sua paciência. Quero pedir a estas pessoas, aquelas que vão ver aquilo que peço sempre, que é colocar um gosto, fazer partilha nas redes sociais, e já sabe porquê. Aquilo que você ouve aqui, não ouve em mais sítio nenhum. Obrigado, com licença, e até amanhã às 8.